Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Saúde. E hoje nós vamos tratar de um tema que é um grave problema de saúde pública mundial, a tuberculose. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 10 milhões de pessoas contraíram a tuberculose em 2017, 69 mil casos só no Brasil. Aqui no nosso país, a doença é considerada como prioritária na agenda política do Ministério da Saúde desde 2003. E mesmo que o diagnóstico e o tratamento sejam oferecidos de forma ampla e gratuita através do Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda existem grandes barreiras a serem vencidas no combate à tuberculose. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Denise Aracaki, que é coordenadora do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Doutora Denise, seja bem-vinda aqui ao Espaço Saúde. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de um tema que, apesar de ser muito antigo, continua bastante atual nos dias de hoje. E exatamente por ser um tema tão antigo, por que ele ainda é tão atual? Por que ainda tem tanta dificuldade de se combater a tuberculose no mundo? A tuberculose, ela é uma doença, né? Ela é causada por um agente que há relatos na literatura desde as múmias da era, antes mesmo da chegada do Cristóvão Colombo na região das Américas. E mesmo assim, o bacilo da tuberculose, ele conseguiu sobreviver ao longo desses anos todos. Por quê? Porque o bacilo ele fica albergado no corpo humano e ele aproveita um momento de fragilidade para se expressar. Em geral, isso acontece ao longo da história, como a gente olha as populações de modo geral, a gente vai ver que a tuberculose ela vai acompanhar os grandes movimentos sociais. Então, na época moderna, o maior movimento foi a Revolução Industrial. Quando as populações migraram dos campos para as cidades, começaram a passar a viver em casinhas pequenas, mal arejadas, que a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, então é nessa condição que o bacilo da tuberculose aproveita e se expressa. E como é o cenário atual? A senhora falou dessas condições que se repetem, né? Que era de forma antiga e continuam assim algumas vezes. Qual é o cenário atual hoje, tanto no Brasil quanto no mundo? Isso, o que a gente observa hoje na tuberculose, esse número elevado de casos que você mencionou, ele vai acontecer nos países que estão vivendo essa mesma situação de alguns séculos atrás. Então, quando a gente pega os países campeões de tuberculose, a Índia, a China, a África do Sul, o Brasil, o bloco dos países BRICS, por exemplo, ele demonstra bem a situação na qual o Brasil se encaixa, é que há países que são grandes potências econômicas, mas que apresentam também grandes desigualdades sociais. Então, no Brasil, a gente vê as grandes cidades, muitas vezes rodeadas de bolsões de pobreza, pessoas que têm dificuldades de acesso a bons empregos, pessoas que moram mal, casas pequenas, casas mal arejadas, pessoas que não tiveram grandes oportunidades de trabalho, pessoas que não puderam estudar. Então, nessas condições, a tuberculose ela se expressa. E como as pessoas elas podem identificar os sintomas da tuberculose? É uma doença estereotipada, né? Ela tem muitos estigmas, tem algumas coisas que as pessoas conhecem, até de ouvir muito, mas os sintomas mesmo, para você poder identificar a tuberculose. E também se existe algum grupo de risco que seja, além, óbvio, das pessoas que estão nessas condições, tem algum grupo de risco que é mais sensível à tuberculose? Então, o principal sintoma da tuberculose é a tosse. É bom porque ela é facilmente identificável. Então, para a população, a gente orienta que as pessoas que têm tosse por mais de 3 semanas seguidas devem procurar uma unidade de saúde e fazer o exame do escarro. Muitas vezes as pessoas que tossem dizem, mas eu não produzo escarro. Mas a unidade de saúde está preparada para estimular que o indivíduo consiga produzir o escarro. A segunda questão, que é em relação aos grupos de risco, o que a gente diz no Brasil que a população mais afetada pela tuberculose é o homem jovem entre 20 e 49 anos, ou seja, o homem que está na idade reprodutiva e na idade produtiva laboral. Então, é o homem que está trabalhando, é o homem que está saindo de casa para ir ao trabalho, enfrentando horas de trânsito, às vezes um trabalho pesado, que se alimenta mal. Então, esse é o brasileiro que tem maior chance de desenvolver a tuberculose. Mas é claro, a tuberculose, ela acomete também as faixas mais extremas. Então, a gente vai ver que em idosos, por conta da baixa imunidade do idoso, ele também pode vir a desenvolver tuberculose. A gente observa nos nossos números
um aumento do número de casos de tuberculose nos idosos. É claro e também que existem outras condições, por exemplo, a infecção pelo HIV. O HIV ele é bastante interessante e ele traz um alerta para a rede de atenção à saúde, porque o HIV ele foi o agente infeccioso que contribuiu para o ressurgimento da tuberculose. Então, até a década de 90, a tuberculose vinha diminuindo no mundo e com o aparecimento do HIV, a tuberculose volta a reaparecer e a atingir vários grupos, várias populações, né? O Brasil, no Brasil não foi diferente. Então, nas grandes cidades onde tem o HIV, haverá tuberculose, porque é uma questão biológica. O indivíduo fica imunodeprimido e aí o bacilo, que ele às vezes contraiu na sua infância, ele volta, ele começa a se manifestar, se multiplica e causa a doença, a tuberculose. Como as pessoas elas podem procurar o tratamento adequado? Tem algum atendimento médico específico, algum médico específico que as pessoas devem procurar? Não, o tratamento ele é longo, ele é um tratamento simples, mas ele é longo. Então, a pessoa que tem tosse por mais de 3 semanas, procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faz o diagnóstico de tuberculose através do exame de escarro. O médico da unidade de saúde, ele inicia o tratamento imediatamente. Por quê? Para evitar que essa pessoa que tem tuberculose continue transmitindo a doença para os seus contatos. Então, é um tratamento que está disseminado, ele está pulverizado em todas as unidades de saúde do Brasil, as unidades primárias de saúde. O médico da unidade básica, ele pode iniciar o tratamento e ele só vai encaminhar esse doente para os especialistas quando o tratamento não estiver apresentando algum problema. Bom, doutora Denise, quais são os principais desafios para se combater a tuberculose? Porque o tratamento está disponível nas unidades de saúde, como a senhora mencionou, é uma doença muito antiga, as pessoas ouvem falar, as pessoas conhecem de certa forma, mas ainda é um grande problema. Primeiro, a tuberculose é uma doença que a melhor forma de prevenção, a gente tem a vacina, que é aplicada nos recém-nascidos, mas na fase adulta, a maneira mais eficaz de prevenir é identificar rapidamente quem tem tuberculose. Começar a tratar para que essa pessoa deixe de disseminar o bacilo. Quando o indivíduo tem a tuberculose e inicia o tratamento, que dura no mínimo 6 meses, ele rapidamente melhora o seu estado clínico. Então, ele começa o tratamento e rapidamente ele fica bem, ele recupera o peso, ele melhora o seu cansaço, ele deixa de ter febre, a tosse melhora. E aí, muitas vezes, ele abandona o tratamento porque ele já se sente bem. Ele considera uma melhora inicial. Isso. E ele considera que não há mais necessidade de tomar o remédio. E a gente sabe que se ele não levar o tratamento até o final, essa doença ela voltará. É uma questão de tempo. Ele interrompe o tratamento no 2º mês, dali 1 ano ele volta a procurar o serviço de novo com a tuberculose que ele não curou no passado. Então, a tuberculose, para o Sistema Único de Saúde, é a doença que mais coloca o sistema ou qualquer rede de atenção à saúde à prova. Por quê? Porque a gente tem que sempre vigiar as pessoas que estão no território se elas têm tosse. Quando elas têm tosse, eu preciso conseguir selecionar, identificar que aquela pessoa tem suspeita de tuberculose, pedir os exames adequados, instituir o tratamento, seguir o tratamento. A integralidade do SUS, que é um dos princípios do SUS, ela precisa ser pensada para esse indivíduo. A pessoa que tem tuberculose, ela não tem só a tuberculose. Em grande parte dos casos, ele também está enfrentando outras dificuldades. Ele tem dificuldade em conseguir o alimento, ele tem dificuldades, às vezes, de prover o sustento da sua família, ele tem dificuldades de tomar o remédio, de ter efeitos colaterais. Então, quando o indivíduo com tuberculose está em tratamento, a equipe precisa conseguir olhar para esse indivíduo na sua integralidade. Muitas vezes a pessoa que tem tuberculose faz uso de bebida alcoólica, por exemplo, e essa é uma morbidade que também precisa ser atendida. Então, ele traz um complexo de situações que o profissional de saúde tem que estar atento e tem que estar apto a tratar. Então, nesse sentido, é um outro desafio que se impõe à tuberculose.
Tem uma outra questão que é com relação também à resistência das bactérias aos medicamentos, né? Quando, por exemplo, um paciente ele interrompe o tratamento e a doença volta, como a senhora mencionou, ela volta mais forte. Isso, na tuberculose, seguindo o modelo de outras doenças infecciosas, até a década de 90, a gente achava que os bacilos da tuberculose não desenvolveriam mutações, não desenvolveriam resistência. E aí a ciência nos provou que isso é possível. E isso tem acontecido cada vez mais. Então, quando que a resistência aparece? A resistência são bactérias mutantes e que a mutação faz com que aquele bichinho resista ao remédio. Então, toda vez que um paciente para pela metade e deixa alguns bacilos vivos dentro dele, aquele bacilo continua se multiplicando, ele tem mutações que resistem aos remédios, só que aquela população vai crescendo, crescendo. E ele vai se adaptando. E vai se adaptando. Então, assim, esse é um desafio que a gente tem de fazer com que os pacientes tratem até o fim para evitar o aparecimento de bacilos mutantes. Bom, doutora, a gente falou que é um problema de saúde pública, requer atenção, né, em diversos campos, como a gente conversou, mas a população, de que forma ela pode se prevenir? Né? A forma mais conhecida talvez seja a vacina BCG, mas existem outras formas? Então, a vacina BCG, ela é a prevenção primária. A gente aplica a vacina BCG em recém-nascidos antes que ele tenha contato com o mundo que pode estar repleto de bacilos. Então, a criança a gente vacina ao nascer, mas a vacina, ela protege a criança na primeira infância. Então, ela dá uma proteção até os 5, 7 anos de vida e ele protege contra as formas graves. Então, com a vacina, a nossa tentativa com a vacina é evitar que as crianças, até a primeira infância, não tenham as formas meninjas, ou seja, não tenha a meningite tuberculosa e não tenha a meningite disseminada, a meningite que acomete todos os órgãos. Então, a vacina, ela protege contra as formas graves. Mas é claro, se a criança, ela tomou a vacina, mas ela está num ambiente em que a criança está desnutrida, dorme mal, se alimenta mal, é mal cuidada, então, e ela vive num ambiente onde outras pessoas podem estar expelindo o bacilo, naquela criança a possibilidade daquilo virar uma doença é grande. Então, a vacina ela não tem uma proteção total, mas ela consegue diminuir a chance de ter a forma meninja ou a forma disseminada. Por isso que a gente tem a nossa cobertura vacinal no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, a cobertura vacinal com a BCG ela é de 100%, todos os recém-nascidos são vacinados e no Brasil a gente continua tendo muito poucos casos de tuberculose meninja e tuberculose disseminada em crianças. E a outra forma de prevenção é, quando eu estou no ambiente, eu tenho tuberculose, eu aviso os meus contatos, os meus que convivem comigo, para também fazerem um teste. Serem examinados também, serem examinados, fazerem um raio-x e fazerem o teste chamado PPD. Esse teste diz se o bacilo conseguiu entrar em você. Se o bacilo entrou nos contatos, nós vamos tratar os contatos para matar este bacilo que não está causando a doença, mas ele está quietinho lá dentro do indivíduo, esperando esse momento né? para se manifestar. Doutora Denise, eu queria que a senhora falasse um pouco do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública, que foi elaborado pelo Ministério da Saúde. Quais são as características desse plano e como que vai ser a atuação do Ministério nesse sentido? Então, o Brasil, né, quando teve a virada do milênio, o Brasil foi lançado um desafio pelas Nações Unidas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era reduzir pela metade os casos de tuberculose e a mortalidade por tuberculose, comparando 1990 e 2015. O Brasil alcançou as metas do desenvolvimento do milênio. E aí, em 2015, a OMS lançou um novo desafio para os países com muita tuberculose, que é acabar com a tuberculose como uma doença de saúde, uma preocupação de saúde pública até 2035. E o Brasil, como Estado membro, nós estamos nessa corrida contra o tempo de fazer com que a tuberculose, que a gente tenha menos de 100 casos por 100 mil habitantes no Brasil até 2035. Então, esse é o nosso desafio. Para isso, para conseguir envolver todas as pessoas, os profissionais de saúde, os cidadãos na luta contra a tuberculose, nós lançamos um plano
o ano passado. E o grande diferencial desse plano é que ele não fala só de sistemas de saúde. Ele fala da importância da gente engajar outros setores da sociedade, como, por exemplo, os empregadores, as escolas, as academias, as universidades, na luta contra a doença. Estamos nos aproximando, tem já uma aproximação com o Ministério da Justiça para tratar a questão prisional. Então, esse plano traz esse diferencial. Nós, sozinhos, na saúde, não conseguiremos acabar com a tuberculose. A gente precisa de outros setores. Além disso, no nosso plano, tem um outro eixo que é de estudar novas tecnologias, de incorporar rapidamente novas tecnologias. Então, o Brasil, existe um novo método para diagnosticar tuberculose, nós incorporamos esse método no cenário brasileiro, e a ideia é que novas drogas que vão surgindo a gente consiga trazer rapidamente para o Sistema Único de Saúde. Então, o diferencial desse plano trazer outros setores da sociedade e trazer as novas tecnologias no diagnóstico e no tratamento de forma bastante rápida para poder ofertar para a nossa população. Muito bem, doutora Denise, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre a importância, né, de se debater mais a tuberculose e também estar atento aos sintomas? Então, a mensagem eu acho mais importante é a gente entender que a tuberculose não é um problema do profissional de saúde. Quando a gente diz que a tuberculose ainda se constitui um problema de saúde pública, a gente quer dizer o seguinte, que a tuberculose é uma questão de cidadania. Todos nós temos que nos envolver de alguma forma, ou levando a mensagem de que a tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose, falando com a sua rede social, conversando com a sua família, reduzindo o estigma e preconceito contra a doença, falando da tuberculose nos ambientes fechados, falando de tuberculose nas pessoas, nos idosos, então levando essa mensagem de conscientização de que a tuberculose ela ainda está presente, ela ainda representa uma ameaça, principalmente nas grandes cidades. Ela tem acometido a nossa população que trabalha, ela também está atacando os idosos. Então, assim, a tuberculose ela está muito mais próxima de nós do que nós mesmos acreditamos, né? Do que a pessoa comum imagina. Então, essa mensagem, a tuberculose é um problema de todos nós. E esse ano a gente vai lançar, no mês de março, a campanha nacional a campanha de massa da tuberculose, e a nossa mensagem é todos juntos contra a tuberculose. Tá certo. Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Espaço Saúde. Eu que te agradeço. Outras informações sobre a tuberculose e o Plano Nacional você pode encontrar no site do Ministério da Saúde, que é portalms.saude.gov.br. Você também pode participar aqui do Espaço Saúde enviando suas dúvidas ou sugestões para espaçosaude@cnc.org.br. Um abraço e até o próximo programa. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua participação.